Vamos iniciar montando o cenário. E para o cenário eu estou utilizando o cortador cenário. Ele vem com 2 cortes, eu vou utilizar esse que é mais alto, tá? É o cortador de 9 centímetros. Para o cenário vou utilizar a massa amarela. Percebam que eu estou utilizando uma base grossa para fazer esse cenário, tá? 8 milímetros. Vamos utilizar uma massa de 8 milímetros para que nós possamos ter uma estrutura boa o suficiente para ficar de pé e para que a gente consiga montar o nosso cenário. Posiciono o cortador em cima da massa e faço o corte. Corte finalizado, vamos para as técnicas de secagem para que a gente consiga prosseguir com uma peça bem estruturada e com um acabamento bom. Esse cenário eu deixo secar por pelo menos 5 ou 6 dias. Nos primeiros dias eu sempre vou virando ele de um lado, viro do outro, pelo menos 2 vezes por dia, tá? Como ele tem uma estrutura mais grossa, utilizamos uma régua mais grossa, eu não preciso virar tantas vezes, tá? Se você mora numa região mais quente, você vai precisar talvez virar 3 vezes, tá? Mas por ser uma massa mais grossa, não vai ser necessário virar tantas vezes. Para que nós tenhamos um bom acabamento, para que nossa peça fique bem estruturada, esse cenário precisa estar completamente seco. Para as minhas margaridas, para compor essa peça, eu vou utilizar essa cavidade do molde Flor de Lis 6. Eu vou utilizar o molde Flor de Lis 14 e eu também vou utilizar o molde Flores 2. Esses moldes de flores têm cavidades mais simples que a gente consegue desmoldar com facilidade. Preencho toda a cavidade, faço esse movimento aqui para soltar um pouco mais e olhem como o desmolde é simples. Ela sai perfeita com todas as marcações. Com o molde maior também é a mesma coisa, olhem só. O desmolde, muito fácil. Aqui no molde Flores 2, vocês vão observar que as flores, elas já possuem o miolinho aqui, ó, dentro da própria cavidade do molde. Então aqui nós vamos trabalhar de uma forma um pouco diferente. Com um pouco de massa amarela, não precisa ser muito, tem que ser a cavidade ali realmente do molde. Ó, um pedacinho de massa bem pequenininho. Eu vou colocar aqui na cavidade e com a ajuda de um boleador, eu vou pressionar essa massa dentro da cavidade. E aí, para que essa massa não fique esborrando aqui nas pétalas, com um boleador eu vou apertar e essa massa ela não pode sair aqui para os lados, ó. Eu aperto, vocês veem que ela permanece aqui, porque a quantidade está adequada. E agora com a massa branca, a gente já consegue cobrir aqui e preencher toda a cavidade do molde. Para fazer o desmolde é a mesma coisa, pressiono nas laterais e ó, com muita facilidade a gente tem uma flor perfeita, o miolinho perfeito, sem esborrar nas pétalas. E nós vamos utilizar muitas flores, então façam várias margaridas aí também, tá? Aqui eu estou utilizando o molde bola de medidas, que é por ele que nós vamos fazer aqui, ó, os miolinhos das flores. Vou utilizar ele, que já vai sair aqui, ó, tamanho padronizado. E até já sai no formato, gente. Esse molde aqui é maravilhoso. Eu sempre indico ele aqui para vocês, porque para fazer peças manuais, ele é importante. Faço a colagem dos miolinhos nas nossas margaridas. E nós teremos margaridas assim lindas. E como toda caixa personalizada tem o nome, vamos utilizar esse molde de alfabeto mini, que ele conta aqui com letras maiúsculas, minúsculas e também os números. Esse molde, ele tem letras com a fonte bem delicada e vai combinar muito para esse tema de margaridas, flores, fica muito delicado. Aqui nas letras, geralmente eu preencho as letras que eu vou precisar, tá? Preencho todas e depois eu venho fazendo o desmolde. Gosto de fazer esse movimento aqui para soltar com mais facilidade. E eu gosto de pegar um pedacinho de massa assim, ó, para a gente conseguir fazer a remoção da letra sem danificar, sem amassar, porque ela é bem delicada, ó. É bem delicadinho. E esse alfabeto, ele é perfeito para a gente utilizar nos personalizados, porque as letras são bem pequenininhas. Para a placa do nome, para que nós possamos personalizar a nossa peça, eu vou utilizar esse cortador para nome de profissões. Ele tem todos esses cortes aqui e eu vou utilizar esse, que é esse cortador aqui.
Como é para um personalizado, então eu preciso que o nome fique um pouco menor, mas que ainda assim fique bonito, chamativo na caixa, para que ela fique mais personalizada. Então eu vou utilizar este cortador aqui para fazer uma plaquinha para o nome. Placa para nome, eu estou utilizando aqui uma massa com 5 milímetros de espessura, tá? Então, abri a massa aqui, estou utilizando a cor amarela, vou utilizar as mesmas cores da paleta, tá? Posiciono aqui o cortador e faço o corte. E agora com a cola branca, basta fazer a colagem do nome na plaquinha. Nessa produção também vou utilizar o cortador de regador, tá? Coleção Enfeite de Cuia Regador. Vou utilizar aqui a base do corte de 5 milímetros e as sobreposições eu vou utilizar de 2 milímetros. Vou posicionar o cortador aqui na massa rosa e fazer o corte. Essa parte do regador são somente 2 cortes, que é a base dele, né, do regador, e mais aqui a alcinha, tá? Que é só a gente fazer a colagem aqui na lateral, ó. Para compor o nosso regador, eu vou voltar aqui com o molde Flores 2. Vou utilizar essa cavidade agora, que é de uma flor menorzinha, ó. Mesmo processo. Massa aqui no centro, utilizo o boleador, depois eu venho e faço aqui o preenchimento da cavidade com a massa branca. Aqui na montagem do regador que nós estamos fazendo, eu fiz 3 dessa flor menorzinha. Vou colocar uma aqui no meio do regador. Agora eu cortei 2 pedacinhos de arame colorido desse verde, tá? E eu vou encaixar aqui em cima, lembrando que eu estou utilizando uma cola instantânea. Para dar um maior destaque aqui no nosso regador, eu vou utilizar essa margarida que a gente fez maior. Vai dar um destaque melhor para o nosso regador, olhem só. Vai ficar mais bonito. Então, vamos utilizar essa menorzinha aqui para decorar e vamos utilizar essa maior aqui para deixar mais chamativo ainda esse nosso regador. Para esse tipo de colagem aqui no arame, sempre eu utilizo a cola instantânea, tá? Olhem como ficou lindo o nosso regador. Agora que as flores estão assim, ó, mais chamativas, vai ficar incrível na nossa composição. Agora que o nosso cenário tá bem seco, tá assim retinho, ó, secagem perfeita, nós vamos fazer a montagem dele aqui, colando as margaridas no cenário, tá? Eu estou criando um layout aqui, mas não é um padrão, você pode fazer aí da forma como você achar melhor, tá? E aí eu vou colocando aqui as flores que nós fizemos. E a colagem, gente, eu vou fazendo com a cola branca mesmo, tá? Lembrando que eu estou utilizando aqui uma cola branca de boa qualidade, estou utilizando cola PVA branca extra, tá? Uma cola de boa qualidade. Olhem só, o resultado dessa primeira parte aqui do cenário ficou assim, tá? Coloquei 2 maiores aqui na lateral, né, para dar mais volume aqui no cenário, e coloquei algumas de tamanhos diferentes aqui na parte do cenário, tá? Ó, como que ficou. Para essa lembrança, eu vou utilizar uma bola acrílica D50, tá? Uma bola acrílica comum, tá? Tem 2 partes, e ela também tem esse cabinho aqui, é importante deixar porque a gente vai utilizar ele aqui, tá? Para nossa estrutura. Então, a caixa que nós utilizamos é uma de 7 e a bola acrílica é uma bola de 50. Uma das partes da bola, que é onde nós vamos colar aqui a margarida, eu vou lixar aqui essa partezinha de baixo. Não precisa ser muito não, só um pouco, tô utilizando uma lixa de madeira, tá? A gente vai lixar somente essa parte aqui embaixo, onde a gente vai colar um pedacinho de massa de biscuit, tá? Pra ficar bem firme. Na parte aqui onde a gente lixou, eu vou utilizar uma camada de cola branca e também vou colocar uma gotinha da cola instantânea. E como a base onde essa bola acrílica vai em cima é verde, eu vou utilizar um pedacinho de massa verde e vou colar aqui, ó. Vocês percebam que eu colo somente de um lado, né, da bola, ó. Só desse lado aqui, que a gente vai precisar disso aqui para colocar a nossa margarida de pé. Na base da caixa eu vou utilizar uma textura de graminha para poder colocar todos os elementos. Então eu vou imitar essa mesma graminha aqui, ó, nessa parte, tá? Ó. Vou fazer como se fosse uma graminha aqui, tá bom? Ó, desse jeito. E agora eu vou colar mais um pouquinho, vou colocar mais um pouquinho agora aqui, ó, de cola instantânea. Vou vir com a nossa margarida e vou colar ela aqui, ó. Só na parte verdinha, tá? Seguro aqui por alguns segundos. Assim que você tiver feito esse procedimento, utilize a outra parte da bola para certificar de que ela tá encaixando e fechando assim, ó, certinho, tá? Ó,
desse jeito. Agora, basta esperar secar esse pedacinho de massa que a gente colocou aqui para fazer a próxima etapa. Lembrando que, como é pouquinha massa, você já não precisa esperar tanto tempo, tá? Pelo menos, dependendo do ambiente aí, do clima, uns 2 ou 3 dias você já consegue montar e fechar a bolinha, tá? Agora, para nós montarmos aqui a nossa bolinha acrílica, eu vou utilizar alguns charminhos que eu tenho aqui. Você pode utilizar miçangas, e aí pode utilizar mini bolinhas brancas, pérolas, o que você tiver aí. Aqui eu tenho esses charminhos de borboleta, eu vou utilizar esses amarelinhos. Eu também tenho aqui, ó, um glitterzinho, tipo aquele esplendor, tá? Também amarelinho. E eu também tenho um glitterzinho aqui, ó. Vou utilizar esse glitter branco. Então, a gente vai colocar aqui dentro para ela ficar numa espécie de shaker, tá? Lembra de colocar assim deitado, tá? E aí depois, quando a gente virar, depois que a bolinha já estiver com a parte de cima, para ele não cair. Então, eu vou colocando tudo aqui, ó. Depois elas vão lá ficar na parte de baixo, tá? Na base. Vou colocar algumas borboletinhas aqui também. Depois de adicionar todos os charminhos que você quer colocar aqui, basta fechar a bolinha, ó. Fechou, normal. E agora você já pode mexer e dar uma misturada em todos esses elementos que você colocou aqui, tá bom? Ó, mexe, dá uma misturadinha. Ó, vocês já vão ver que vai ficando aqui, ó. Olhem só como vai ficando lindo. E se tiver miçangas, gente, vai ficar mais lindo ainda. Agora vamos começar a montar a nossa caixa, tá? Eu estou utilizando uma caixa 7x7 e aqui eu utilizei uma fita de gorgurão amarela e um fitilhozinho assim, ó, no tonzinho rosa, tá? Para dar um pouquinho de contraste aqui. Mas você também pode utilizar uma branca, que também vai ficar linda, tá? E aí fica exatamente dentro dessa cor aqui, né, de branco e amarelinho, tá? E aqui na parte de cima, onde nós vamos montar todo o cenário, vocês podem ver aqui que tá todo lixado, tá vendo? Com aquela mesma lixa que eu utilizei, lixa de madeira. Então, esse é o preparativo aqui pra gente começar. Lembre-se de lixar aqui todas as quinas, porque nós precisamos colocar a massa passando um pouquinho aqui, devido à retração que ela tem depois que secar, tá bom? Primeira camada de cola branca, pode colocar uma camada generosa, lembra de passar bem aqui nas quinas, tá? Pode cobrir toda essa tampa aqui, lembrando de passar nas quinas. Cola branca de boa qualidade, tá, gente? PVA extra de boa qualidade. Depois da cola branca, cola instantânea. Aqui são alguns pingos mais estratégicos, tá? Nas 4 pontas aqui, ó. 4 pontinhas aqui no meio e aqui na lateral. Só, não precisa encher de cola instantânea não, tá? Cortei um quadrado de massa verde, tá? Aqui ele tá com a espessura de aproximadamente 4 milímetros. Depois de colar, basta vir aqui, ó, fazendo a textura como se fosse uma graminha, né? Que é como se fosse um jardim mesmo de margaridas, tá? E aí faz na tampa toda. Ela vai ficar assim, ó. Não esqueça de deixar passando aqui, tá bom? Porque qualquer coisa, se você quiser, pode tirar depois a rebarba, mas ela vai encolher um pouco para não deixar a tampa descoberta, tá bom? Agora vamos fazer a colagem primeiro aqui, ó, do cenário, tá? Vou passar cola branca no cenário todo. Cola instantânea só um pouco também, tá? Nós vamos usar aqui nas pontas, uma aqui e uma no meio, tá? E aí basta posicionar, não coloca bem rente na ponta não, coloca um pouquinho mais pra frente, tá? Pra gente ter espaço ali pra ela entrar bem aqui dentro da massa de biscuit e colar bem certinho, tá? Segura por alguns segundos aqui, tá bom? E pra dar um reforço maior nesse cenário, ó, você pode subir um pouquinho a graminha aqui na parte de trás, ó. Pra sustentar ainda mais aqui, ó. Só um pouquinho, não precisa subir muito não, tá? E a gente já tem, ó, a primeira parte do cenário, tá vendo? Olha como que fica lindo, gente. Agora vamos montar. Agora a gente vem aqui com a nossa bola acrílica. Gente, tá tão linda, olhem só. E agora vocês vão ver a importância de ter esse suportezinho aqui, ó. Eu vou passar um pouquinho de cola branca aqui, ó, nessa parte aqui, na frente e atrás. E vou colocar também uma gotinha de cola instantânea aqui. Olhem só, e esse suportezinho que tem aqui da bola vai entrar aqui dentro da massa de biscuit, ó. E aí vai ficar bem firme, tá? Vai impedir dela cair ou dela abrir, tá bom? Ela vai segurar aqui.
Agora, nós vamos fazer a colagem do nosso regador ali no cantinho, tá? Passa um pouquinho de cola aqui na base. Vou utilizar uma gotinha de cola instantânea também, aqui. E vamos colar ele aqui na base, ó. A caixa já está assim, e agora vamos personalizar com o nome e mais alguns detalhes. Com a cola branca eu vou aqui passar na plaquinha do nome, tá? Toda aqui na parte de trás, ó. 3 gotinhas de instantânea, uma na ponta, uma no meio, uma na outra ponta. Eu vou posicionar aqui na frente da caixa, bem centralizada, tá? E vou colar aqui o nome, ó. Bem no meio, tá? Tenta centralizar bem aqui o nome, ó. Vou colar também 2 flores aqui na lateral do nome, tá? Mesmo procedimento, gente. Vou utilizar cola branca e uma gotinha de cola instantânea dos 2 lados. Ó, e aí eu coloco aqui na lateral do nome as 2. Olhem só como já tá ficando, gente. E eu vou colar mais uma aqui na parte da frente, ó. Pra arrematar aqui a frente da caixa. Olhem só. Assim. E esse é o resultado da nossa caixa especial aqui de primavera. Gente, ela ficou incrível, né? Muitos detalhes, uma caixa muito chamativa. E aqui é um modelo para você, tá? Lembrando que você pode utilizar um layout diferente, tá? Pode trazer também para o jardim, que vai ficar linda, para vários temas, tá? Dá para utilizar as técnicas que a gente utilizou aqui para vários temas. Confesso que estou muito apaixonada em utilizar essas bolas acrílicas aqui na caixa. Eu acho que dá um charme, fica muito lindo. Apaixonei aqui em todos os detalhes, muito satisfeita com o resultado. Me conta aqui se você gostou.